Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. Como vocês estão? Tudo bem? Tá, hoje a gente vai falar de relacionamento abusivo. Vou ler pra vocês a pergunta que tá no vídeo de anteontem, o meu desejo, o desejo do outro, esse aqui, tá? Vou ler a pergunta, que a pergunta é interessante já pra gente pensar. Manu, amei o vídeo. Se possível, fale mais sobre relacionamentos abusivos e como são construídos. De que forma o mito do amor romântico contribui para a ideia da unidade? Eu tava falando nesse vídeo sobre essa fantasia desse encontro total, assim, essa espécie de identificação intensa e completa, né? De unidade, né? Vejo que muitas mulheres não conseguem identificar quando estão em um relacionamento que as deixa totalmente dependentes emocionalmente por se sentirem seguras e protegidas ali, como se vivessem a fantasia ainda incentivada de estarem com a cara metade, ao ponto de só conseguirem perceber a violência quando ela já se tornou física. É uma realidade mais presente do que imaginamos. Todos os dias aparecem notícias de casos assim só no Brasil, independente de classe social. Também acho difícil que este relacionamento possa se tornar saudável para ambos algum dia, mesmo com o dominado, entre aspas, buscando o auxílio necessário de psicoterapia e psicanálise. Obrigada pelo canal, abraços. Bom, então a relação do relacionamento abusivo com o amor romântico, com a noção de unidade, com essa fantasia desse encontro total de proteção e tal, acho que faz sentido pensar isso, mas acho que tem outras coisas aí que a gente pode abrir. A gente já falou aqui no canal sobre relacionamento abusivo e relacionamento tóxico. Se você botar na busca do canal, tem alguns vídeos sobre isso. Mas hoje eu queria falar sobre alguns aspectos que eu não falei. E vamos lá, vamos falar sobre isso, porque eu acho que se a gente continuar colocando a conta em alguns lugares, a gente não percebe de onde que ela vem, sabe? Se a gente continuar localizando em alguns lugares, a gente para de pensar coisas que seriam importantes a gente pensar para a gente perceber a origem dessas coisas, né? Vamos lá, vamos tentar. Bom, a profusão de narrativas de relacionamento abusivo é impressionante, assim, das histórias que eu recebo e tal, e das pessoas, e de pessoas que estão no trabalho da autoescrita comigo também. Então, é bastante gente mesmo, assim, é realmente bastante gente, de jeitos diversos um pouco, assim, como é que isso se estrutura em cada história é uma história, cada história tem as suas tonalidades específicas, os seus aspectos específicos, os seus, né, elementos particulares e tal. Mas, enfim, é uma história frequente. E aí, eu queria contar pra vocês só uma bobagem que eu ouvi, que vai servir no final, eu acho. Uma bobagem não, mas uma conversa que eu ouvi num café. Eu estava sentado tomando café e na mesa do lado tinham duas amigas conversando, meio encontro de final de ano, e uma delas contando que o casamento dela tá muito mal e tal. Basicamente a história é assim, ela tem dois filhos pequenos, é casada, ela é mais velha que o marido, ela tem 42, tinha 42, eu acho que tem 42, e o marido 35. E, enfim, e aí elas têm lá a relação deles lá e tal. E esse ano ele tem uma empresa que tem um negócio lançou um produto e esse produto meio que deu certo. Esse ano então esse cara teve que passar, né, o ano viajando. Então durante esse ano ele não teve em casa, ele teve em casa por 10 dias, segundo ela, contando para amiga. Ele teve em casa por 10 dias só, ela não encontrou com ele, ela está muito sozinha. E ele não procura mais, a frase foi essa, né? Ele não procura mais ela sexualmente, não me procura mais. E ele diz pra ela que ela virou a mãe dela, que ela tá igual a mãe, que ela não tem mais sexualidade e tal, que ela não tem mais, ele não deseja mais ela, ele tá dizendo isso pra ela. Ela acha que ele tem um caso com a advogada da empresa dele, ela tá convencida lá dessa história, né? Tudo isso ela contando pra amiga, tá? E, bom, e vai, tudo isso muito terrível. E eu ouvindo aquilo, né, assim, na mesa, meio do lado, na diagonal, eu ouvindo aquilo, que é uma história, não é uma história rara, né, uma história frequente, assim, né, mas assim, você ouvindo aquilo, falando, meu Deus, por quê, né, por que ela se submete a isso, por que ela topa essa situação? E aí a amiga pergunta, mas ele não te levou para nenhuma dessas viagens que ele fez? E ela falou, não, ele disse que estava trabalhando e tal, então... E os filhos, ele não vê? Não vê quando vê e tal. Aí você fala, aqui, tá? E aí a amiga, o que a amiga conclui para ela e fala para ela, no final da história, a amiga vira para ela e fala, amiga, ele tem que te dar valor, ele tem que te dar valor. E ela fala, eu sei. E aí elas ficam ali meio sem conseguir prosseguir, meio uma consolando a outra. É,
E bom, você não tem nada a ver com isso, né? Você está só ouvindo uma história. E aí você fica pensando, eu fiquei pensando, por que ela se submete a isso? Por que ela continua ali? E, bom, a gente poderia, obviamente, fazer a leitura do machismo, que é a mais simples de fazer. Eu digo sempre aqui, e várias vezes as pessoas se incomodam com essa minha colocação, que eu acho que quando a gente para a leitura do machismo, a gente não percebe outras camadas de história, não camadas necessariamente mais profundas, mas outras camadas da história, que a gente deixa de ler, deixa de perceber. E aí vou falar sobre isso. E a outra leitura que a gente poderia fazer nesse caso também, que é, bom, ela está vivendo uma narrativa de um amor romântico, de um encontro, da proteção, do príncipe, da coisa, e ela não consegue abrir mão dessa história. Que também a gente poderia fazer essa leitura, que faz sentido também, e que é tão presente tantas vezes na narrativa do relacionamento abusivo, como a gente poderia dizer que essa história é, por exemplo, dessa moça, dessa mesa do café. Mas eu acho que tem uma coisa que eu fiquei pensando, voltando para casa andando, depois do café para cá, é que se a gente não entender o nosso pavor, o medo, o desespero em relação ao abandono, ao desamparo, se a gente não conseguir entender isso, a nossa relação com a imagem do desamparo e com a solidão e tal, e com o desamparo mesmo, com a desconexão, né? com estar só, o pavor que isso gera na gente, se a gente não conseguir processar isso, a gente vai entrar nessas histórias sempre, né? Porque o que me parecia ali ouvindo ela é que ela não conseguia realmente vislumbrar a vida dela sem aquele sujeito, sabe? Em muitos sentidos, assim, muitos sentidos mesmo, em sentidos muito, muito básicos, assim. Dessa noção dessa ideia de eu preciso dele para viver, assim. E eu acho que o relacionamento abusivo, ele várias vezes vai apontando para esses lugares, assim. Essa relação vai virando uma coisa que é a única coisa que existe. Em geral, um dos dois ou os dois fazem movimentos de afastar esse sujeito aqui da rede dele, dos laços, desses outros laços que ele tem. E os laços hoje em dia, no mundo que a gente vive, são mais enfraquecidos mesmo, né? Eles não estão, a família não é uma figura tão presente mais, os amigos não são uma figura tão presente mais, como era, sei lá, 50 anos atrás, que a gente não teria relacionamento abusivo, a gente tinha realmente homens batendo em mulheres, era mais simples de ler, né? Você fala, tá errado, é isso, tá errado, é assim, é machismo e ponto, tal. Essa mulher saiu da estrutura familiar dela e foi para a estrutura familiar com esse cara aqui, ou desse cara aqui, e aqui é ele que manda, então que ele faz o que ele quer. Era assim a estrutura, né? Da versão relacionamento abusivo anos atrás. Agora não, agora a gente tem uma dinâmica um pouco mais complexa, né? Que pode ir e vir e que tem a ver com essa ruptura desses laços aqui. E com esses laços rompidos, com essa família rompida, com os amigos rompidos, o depósito de necessidade de afeto, de apoio, de amparo, de conexão, de vínculo, vem todo para essa figura aqui, né? Ele vem todo para cá. E aí, nesse jogo entre essas duas figuras que dependem integralmente desse outro para ter segurança afetiva, aí tudo pode acontecer, né? Aí tudo pode acontecer. Mas isso necessariamente vai indicar uma tendência ao que a gente chama de relacionamento abusivo, ou tóxico, enfim. E aí, é um nome que a gente deu, mas o fato são dois elementos básicos dessa história, né? Um é o desespero do desamparo, né? O desespero do desamparo, e o outro é o fim dos laços que também davam conta de lidar com esse desamparo, dos outros laços, que tem a ver com o mundo que a gente está vivendo, assim, ponto, tem a ver com o que a gente está vivendo, a gente está rompendo laços, né? A gente está rompendo laços, como eu falei no vídeo de ontem. E então aqui fica tudo depositado aqui, e aqui a gente vai ver as atuações desses sujeitos, cada um com as suas ambivalências, às vezes algumas muito perversas, muito ruins, às vezes duas muito perversas, muito ruins, e aí a gente vai caminhar para isso. E a ideia do amor romântico, é claro que ela contribui para reafirmar a necessidade do investimento nessa relação, mas o amor romântico ele já é, na minha opinião, uma consequência dessa espécie de desamparo original, entendeu? Ele é a narrativa que se construiu historicamente para dar conta de falar desse nosso desespero, entende? O desespero do abandono, que eu também já falei aqui no canal, se você procurar aí abandono, desamparo e tal, tem alguns vídeos sobre isso. Então, se a gente não acompanhar a narrativa, a estruturação do nosso desamparo, do nosso medo do abandono, do nosso pavor, pânico do abandono, a gente não consegue sair disso, né?
Então, eu acho sim que acho que um relacionamento que está numa dinâmica louca, perversa, abusiva já, muito difícil de resolver isso, é muito difícil, não sei se é possível ou não, sei lá, falar isso não cabe, na verdade, mas eu acho sim que é possível você dar conta de perceber a sua história, né, nesse sentido, acho que é possível você dar conta de entender por que aquilo é uma coisa que se coloca para você com tanta força, entendeu? Por que ou você entra em relacionamentos dessa espécie todas as vezes e tal, por que isso acontece sempre com você, ou por que você não consegue sair daquele nó no qual você está metido, assim, né? Naquele relacionamento. O que aquilo está trazendo para você? Por que você tem a impressão que se você sair dali você vai morrer, entendeu? Por que você tem a impressão de que se você não tiver aquele outro, você acaba, você derrete, você desaparece? Por que isso acontece? De onde que vem isso? Não vem daí, não vem dessa relação, vem de antes. Necessariamente vem de antes, entendeu? Então você tem que conseguir voltar na sua história para entender como é que essa chave dessa relação reinaugurou, reencontrou esse seu desespero do desamparo, entendeu? E a figura do machismo reaproveita isso de um jeito terrível, né? Assim, então a mulher vai ser desamparada porque quem tá produzindo o dinheiro é o cara e ela tá cuidando dos filhos em casa. E assim vai, né? Mas não é, na minha opinião, não é o machismo que inaugura no sujeito esse problema. A gente tem que conseguir decupar o machismo, decupar o amor romântico, mas sem perceber o desamparo como base da estrutura, a gente não resolve nada, na minha opinião, entendeu? Na minha opinião, eu acho que assim, trabalhando com as pessoas e tal, acho que faz sentido dizer isso de fato, assim. Acho que a gente tem que caminhar para entender os movimentos de desamparo, de carência nesse sentido, né? Então, por que essa mulher estava lá no café dizendo tudo isso e não dizendo, cara, para mim chega? Por quê? Por que ela topa essa história, entendeu? Por que isso é possível? Por que é possível esse cara fazer isso, né? Tem esse lado aí de entender. Não estou querendo aqui localizar a culpa na vítima, não é nada disso, mas é entender por que ela topa esse negócio, né? Essa dinâmica que, nesse caso, ela não está apanhando, não é isso e tal. Poderia ser, mas não é. Mas, então, que dinâmica que está inaugurada ali para ela, que traz, que dá a impressão para ela que ela tem que ficar ali, que ela não tem outra alternativa, que ela não tem saída, entendeu? Então isso é muito, muito intenso para a gente perceber. E não tem a ver só com o amor romântico. O amor romântico, ele reafirma a estrutura, é lógico, mas então, se a gente não conseguir voltar atrás e entender as nossas narrativas de desamparo, de necessidade de acolhimento, de necessidade de conexão, de necessidade de vínculo, de necessidade de estar com alguém para não derreter, não morrer naquela hora, se a gente não conseguir perceber isso, a gente não tem saída para essa nossa narrativa. Não tem. Não adianta chamar de relacionamento o que quer que seja e tal, e dar nomes e tentar resolver aqui na frente, porque esse problema não está aqui na frente, em você, ele está lá atrás. De verdade, assim, tá lá atrás, você tem que voltar, conseguir voltar atrás, se dar esse trabalho. Então, se você tá assim, achando que talvez você esteja num relacionamento que pode ser um pouco tóxico, começa a fazer terapia na vida agora, tipo, para conversar com outra pessoa. Conversar com outra pessoa que não seja da sua rede familiar que está se sentindo abandonada, nem dos seus amigos, amigas que estão se sentindo trocados por esse parceiro, parceira. Então, uma pessoa neutra que não está nesse campo e que não seja o parceiro, parceira. Porque ele vai, né, te dizer coisa e tal e tal. Então, de fato, você precisa de um campo neutro para conversar, para entender. E não é só para localizar isso aqui como abusivo ou não. É para entender a sua história em relação àquilo. Por que você está vivendo essa relação que te exclui do resto, entendeu? Por que precisa disso? Ou por que você está precisando excluir o outro do resto? Porque tem esse lado também, né? Por que você está precisando isolar o outro desse resto? Várias vezes a gente faz isso, para isolar o outro do resto, para garantir que a gente não vai perder esse outro, né? E aí vem as ambivalências também em cima disso, né? Porque você consegue isolar e você abandona, de repente. Por que isso acontece? É uma coisa louca, mas acontece. Né? Então, são dinâmicas diversas que você tem que conseguir entender. A base do desamparo e das ambivalências na sua história em relação a esse desamparo, né? Como é que você vivenciou esse desamparo na vida e aprendeu isso, introjetou esses troços todos. Se você não pesquisar isso, não tem jeito de resolver relacionamento abusivo nenhum. Então, temos sim o amor romântico, temos sim toda essa história, temos sim o machismo, mas tem o desamparo como base, na minha opinião, assim, da história, né? O desespero do abandono. Entende? Era isso que eu tinha para dizer hoje. Eu acho que é importante para todo mundo que está em suspeita disso, em impressão disso e tal, procurar alguém para conversar sobre isso, sabe? De verdade, porque a coisa pode ficar ruim. Se já não está ruim, pode ficar pior. E não precisa. A gente pode viver a vida de jeitos mais gostosos, mais bonitos, assim.
entende? Com complexidades em relações e tal, do jeito que a gente quiser, mas não necessariamente submetido a uma ameaça, como essa moça estava lá na mesa do café, de ter a vida dela implodida, se esse cara foi embora. E agora ela está ali refém dessa narrativa que ela mesma construiu com ele, né? Para si. Enfim, é muito duro. É muito duro, então temos que trabalhar para perceber isso. Era isso que eu tinha para dizer hoje. O que vocês acham dessa história? Digam aí. Gente, muito obrigado, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo, manda ele para alguém, talvez ele sirva para alguém, talvez ele possa ser importante para alguém de verdade. E comenta aí embaixo, leia os comentários são muito importantes para o canal, para o Dose Diária, para tudo isso. E aí me manda perguntas aí por baixo ou pelo direct do meu Instagram, que é só eu leio, tá? Amanhã a gente volta começando a última semana do Dose Diária, os últimos 7 dias eu acho, a partir de amanhã. É isso, bom dia para vocês, muito obrigado, até amanhã, bom dia, tchau. Tchau, gente.